Vamos mudar de assunto agora? Segundo os dados mais recentes do IBGE, a desigualdade social no Brasil caiu. No entanto, a população em situação de rua cresceu de acordo com o próprio governo. A igreja e outras instituições têm feito um trabalho muito importante voltado ao cuidado com os mais vulneráveis. Eu vou conversar sobre esse assunto ao vivo agora com o sociólogo Frederico Santana, que está conectado aqui com a gente. Frederico, primeira vez que a gente conversa nesse ano, então feliz ano novo para você. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Wilker. Feliz ano novo para nós todos. É isso aí, Frederico. São Paulo é a cidade brasileira que mais tem pessoas vivendo em situação de rua e é justamente na capital paulista que o padre Júlio Lancelotti tem desenvolvido um trabalho voltado ao cuidado com as pessoas, com essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Recentemente, uma proposta de instalação de uma CPI que poderia interferir no trabalho dele causou muita repercussão. Quero saber como que você entende o que aconteceu e qual que é a importância de um trabalho como esse, de agentes como a igreja e outras instituições também, no cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu acredito que a população de rua acaba sendo para nós um termômetro da nossa desigualdade, talvez uma face mais visível da desigualdade nos dias de hoje. Ainda que estejamos todos também já um pouco anestesiados a essa situação absurda desse número enorme de famílias vivendo nas ruas. E como a parte mais visível da desigualdade social, ela acaba sendo também a parte mais incômoda. Não é à toa que setores conservadores da sociedade muitas vezes têm uma prática que a gente chama de higienista. Busca resolver o problema não olhando para a raiz dele, não olhando para a sua razão de existência, a razão da gente ter esse número enorme de famílias hoje nas ruas, mas sim tentando simplesmente tirar aquilo das vistas da gente, afastar aquilo, internar compulsoriamente. Então, essa CPI que a gente está assistindo agora em São Paulo, eu acho que ela é também retrato de um Brasil que ainda não consegue lidar bem com esse legado da escravidão, do colonialismo, que eu acho que acaba sendo muito presente hoje na nossa realidade. Eu acho que... E um outro ponto, para encerrar, Wilker, me parece também que se insere dentro de uma tática muito típica da extrema-direita, de escolher um alvo aparentemente sem sentido de ser escolhido, com o objetivo de que esse alvo, enfim, dê visibilidade para suas causas, para sua pauta. Então, eu acho que é uma maneira de criar palanque também, de criar palco para a luta ideológica. A impressão que a gente tem, Frederico, é que se você, na opinião dessas pessoas, se você deixar de ver o problema, ele deixasse de existir, mas não é bem assim. Qual que é a principal razão do aumento da população em situação de rua num país como o nosso? A gente está já em 2024, a gente tem benefícios sociais, a gente tem entidades que atuam na proteção das pessoas que vivem em vulnerabilidade social. O que pode estar provocando essa alta nas pessoas que não têm um teto, não têm um lugar para morar aqui no nosso país? Tem como a gente elencar os motivos ou não? Eu destacaria três, Wilker. O primeiro deles é a pandemia. Os 2 anos mais intensos ali da pandemia, eles elevaram bastante a vulnerabilidade social na sociedade brasileira, elevaram a desigualdade social naquele período ali. A gente assistiu um crescimento grande da população de rua ao longo desses últimos anos, ainda que a população de rua seja algo de muito tempo na sociedade brasileira. Então, acho que a pandemia é um dos motivos. O outro motivo é que nós estamos vivendo uma situação hoje no Brasil de uma classe trabalhadora extremamente precarizada, subutilizada, desempregada, Ainda que o desemprego tenha diminuído também razoavelmente bem em 2023, o que acontece é que a classe trabalhadora, como CLT, não é hoje 20% da nossa força de trabalho, Nós temos aí um percentual muito grande que está aí nas plataformas digitais, que estão aí de maneiras aí, pejotizados, através dos meios e outros sem direitos. Isso tudo causa essa grave consequência de aumentar a vulnerabilidade, e com isso aumenta a população de rua. E o terceiro, eu acho, grande razão que é importante a gente destacar, e esse sim é algo muito sério, muito decisivo para a gente melhorar essa situação, é o déficit habitacional. O Brasil tem um dos maiores déficits habitacionais do mundo, e a indústria da construção de moradia poderia ser, inclusive, uma indústria que ajudaria bastante a gente, tanto no desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda, mas também redução da população de rua e da vulnerabilidade social de modo geral. Por quê?
na ausência da moradia, se viola um conjunto de outros direitos. Na ausência da moradia, você morar, como se diz aqui o Frei Juvander, né, que é um outro profeta nosso, só que esse de Belo Horizonte, morar sobre a cruz do aluguel, né, é algo muito pesado, é algo muito difícil, ou de favor nas casas das pessoas. Então, além da violência doméstica que gera uma casa de 2, 3 cômodos, que tem que comportar 2 famílias ali, muitas vezes, ou uma família numerosa, né? E essa é a situação da maior parte da população brasileira, a gente esquece disso, né? E quando a gente fala de política de moradia, não é a moradia a casa apenas, mas é tudo que vem com a moradia, que é o saneamento, que é o acesso, que é o transporte, que são as demais políticas públicas. Então, eu destacaria esses 3 fatores: a pandemia, a fragilidade hoje dos vínculos trabalhistas, né? A classe trabalhadora completamente fragilizada, sem direito, sem CLT, e o déficit habitacional no Brasil, que é muito grande. É um problema nosso, né, Frederico? Porque aí a gente está falando aqui sobre pessoas que não têm acesso à cidadania, que, via de regra, ou pelo menos deveria ser direito de todos nós, né? A pessoa não tem o básico ali para a sua própria sobrevivência, e o impacto na sociedade é muito grande, né? Por isso que toda a sociedade deveria se engajar, pensar sobre esse assunto e tentar fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Afinal, os impactos não são apenas para as pessoas que vivem em situação de rua, né? Com certeza, com certeza. E hoje existem políticas públicas já pensadas para essa população bastante interessantes. Em diversas capitais se desenvolveram desde espaços de sociabilidade, espaços também para dormitório, para banho, também consultórios de rua. Então, hoje essa população está bastante assistida pelo próprio SUS, né? Parece que não, mas sim, o SUS tem dado conta, inclusive, da população de rua, feito busca ativa, muitas das vezes, né? Essa política se nacionalizou ainda durante, se não me engano, foi o segundo mandato do Lula, ela se nacionalizou, ela virou diretriz nacional. Então, isso tudo compete a nós, da sociedade, pressionarmos para que essas políticas aconteçam. Pressionarmos tanto para a política de moradia, mas também a do acesso à saúde, né? Uma grande questão que vem agora para nós, com as mudanças climáticas, é como que essa população vai poder ter o mínimo de dignidade e ter acesso à água, por exemplo, que hoje, na maior parte das cidades, não é oferecido, ou banheiros públicos, restaurantes populares, né? Então, são questões para a gente também levar em conta. Eu acho que tem uma parcela de responsabilidade que é de cada um de nós, que é da sociedade, que são das pastorais sociais, com um trabalho bonito que o padre Júlio Lancelotti faz, da pastoral de rua no Brasil inteiro, é do movimento nacional da população de rua, né? Existe um movimento nacional da população de rua organizado, e tem uma parcela que é do Estado, e que compete a nós também pressionar pelas prefeituras, governos estaduais, governo federal, como agora o Supremo Tribunal Federal, inclusive, está pressionando, né? Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo aí de 90 dias para que o governo federal apresente um plano para a solução desse problema. Vale a pena a gente monitorar um pouco essa cobrança que o STF fez ao governo federal para ver o que vai sair daí nos próximos semanas. Certamente. E aqui, a gente, quando fala sobre essa questão da pobreza, da pessoa em situação de rua, a gente facilmente compreende que isso se torna um ciclo muito difícil dessa pessoa sair, né? Porque aí a pessoa tem dificuldade para conseguir um trabalho, para mudar essa realidade, e isso acaba perpetuando esse ciclo de pobreza, né? Exatamente. O que acontece é que, a partir do momento que você vai para a rua, é porque você chegou no mais alto nível de vulnerabilidade. Você rompeu todos os seus vínculos. Provavelmente, a gente vai encontrar uma situação em que mais de 90% das pessoas ali em situação de rua perderam vínculos familiares, por N motivos. Para nós que acompanhamos no dia a dia essa população, sabemos que cada caso tem seus casos particulares, mas todos eles têm uma raiz socioeconômica e muitas das vezes tem aí muito conflito mesmo. Tem também, vez ou outra, questões de saúde mental também envolvida, e, enfim, cada caso precisa ser acompanhado da sua maneira. E quando você chega nesse nível de vulnerabilidade, você também se vê numa situação difícil de romper com essa situação, né, com essa de dependência. Então, compete muito nesse momento às organizações, à sociedade e ao Estado brasileiro estender a mão para fazer com que isso aconteça. E existem inúmeras iniciativas necessárias a serem feitas nesse sentido. Desde um acolhimento espiritual mesmo, de conforto emocional,
até um acompanhamento psicológico, muitas vezes, de saúde, mas, sobretudo, ações nesse campo socioeconômico, as bolsas moradias, que é uma política hoje generalizada na maior parte das grandes cidades, que ainda são valores bastante suficientes para retirar essa população, a inserção dessa população nas filas da política habitacional, porque existe uma política habitacional e as famílias se cadastram, né? Então, passar a cadastrar e ter cotas ali especificamente para essa população e contribuir para a emancipação dessa própria população. Essa população, ela é consciente, ela é também organizada, ela tem dignidade, ela tem cidadania. Então, a gente tem que contribuir para que eles próprios conversem sobre os seus problemas, se organizem e reivindiquem isso, para que não fique só uma ação também assistencialista nesse sentido de não promover o protagonismo deles, né? Porque compete a eles também reivindicar e muitas vezes a gente tem visto ações interessantes sendo feitas por parte dessa população em várias cidades do Brasil. Certo. Outro desafio que quem vive na rua precisa lidar é o preconceito. Muitas vezes essas pessoas são diretamente ligadas, por exemplo, ao tráfico de drogas ou a doenças e não existe essa relação tão automática assim, né, Frederico? Muito longe disso, não há nenhuma estatística, desde a ocorrência policial ou mesmo por parte da pesquisa acadêmica, mostrando que essa relação é direta. Ocorre a presença de usuários, isso sim, mas isso de modo algum traz qualquer risco ali para o território onde aquelas pessoas estão ocupando, né? Há realmente aí muito de um preconceito de se associar uma coisa a outra, quando na verdade não há essa associação, não. Perfeito. Frederico Santana, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a pensar um pouco sobre esse tema, que é um tema social, um tema que envolve todos nós, todo mundo tem que se preocupar, pensar sobre isso e fazer aquele pouquinho que pode para tentar mudar essa realidade. Obrigado, abraço. Bom, obrigado, Wilker. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.